Este é o JR Trade, seja muito bem-vindo. A Corbiz é uma agência especializada em marketing digital. Em 2022, ela passou a fazer parte do grupo WPP, o maior conglomerado de publicidade do mundo. E aqui com a gente hoje está Felipe Macedo, que é co-CEO da agência e também fundador. Seja muito bem-vindo aqui ao JR Trade. Muito obrigado, Giovana, pelo convite. Obrigado a toda essa equipe maravilhosa que está aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Contem comigo, que eu puder compartilhar de conhecimento. Estou à disposição. Olha, tem que te dar um recado antes. Novos episódios do JR Trade estão sempre disponíveis às quartas-feiras, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Bom, Felipe, então para começar, eu queria saber o que mudou na operação de vocês depois dessa aquisição da WPP. No dia a dia, em relação à nossa operação de gestão dos nossos clientes, dos serviços, a WPP interfere muito pouco, né? Que é uma coisa muito boa, né? Eles compraram a Corbiz justamente porque entendem que a Corbiz tem o know-how da gestão dos processos, dos serviços e tudo mais, né? Então, acabou que não mudou tanta coisa nesse sentido, né? O que a WPP trouxe para a gente foi uma governança financeira muito forte, né? Então, todos os processos financeiros, né? A WPP é uma empresa que está nas duas maiores bolsas do mundo, né? Então, não tem como você não ter uma governança, né? Uma organização financeira muito eficaz, e isso eles trouxeram muito forte para nós, né? E tirando isso, eu acho que eles trouxeram uma possibilidade de expansão muito forte, né? Basicamente todos os clientes do mundo, é surreal quando você olha quais são os clientes da WPP, então o que eles nos trouxeram foi muito mais possibilidades de expansão dentro do que a gente já estava fazendo, do que de fato ficar tentando mudar ou engessar o método de trabalho da Corbiz, que para a gente foi maravilhoso, né? Era um grande medo nosso, inclusive. Você comentava comigo nos bastidores, né, que vocês têm uma possibilidade de ampliação da agência, enfim, em vários outros países, e que vocês trabalham para muitos mercados diferentes. O que tem de diferente, então, para trabalhar, por exemplo, com Índia, com Coreia? O que diferencia o cliente brasileiro de um cliente que é de fora do país? Ah, que legal sua pergunta. Eu tenho uma missão que é até pessoal, né, que é como que a gente tenta tirar essa síndrome do vira-lata do brasileiro para os gringos, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente sempre acredita que o brasileiro é pior, ou que faz o serviço pior que os outros, ou que eles são superiores. E eu acho que isso é bullshit, assim, é besteira, isso não existe. Nós somos muito bons e, muito melhores que a média em várias coisas, inclusive, tá? E e-commerce eu acredito que é uma delas. A gente tem trabalhado pelo menos com 40 países diferentes na nossa trajetória. Isso inclui Estados Unidos, Europa, né, região de APEC, né, Ásia, sei lá, Singapura, países que eu nem sabia que existia até alguns, assim, muito surreal. Na parte técnica, eu garanto que por se tratar de um varejo muito complicado, que é o varejo brasileiro, né, com todas as regras fiscais e tudo mais, cara, a gente tem muito pedigree para ensinar para essa galera como que faz e-commerce. E eu estou falando de americano mesmo, de europeu, então eu acredito que a gente, primeiro ponto, tecnicamente é muito bom e até melhor do que muitos países que eu já trabalhei. E aí onde a gente enfrenta a maior barreira? Quando a gente vai falar de aspectos culturais, né? Alguns países entendem que é mais importante certo delivery, outro entende que é outro, né? Sei lá, vou dar um exemplo que eu estava até comentando contigo aqui, né? Que, sei lá, americano acha que e-mail é WhatsApp, né? Eles querem responder o e-mail a cada 30 segundos. E aqui no Brasil a gente entende que não é bem assim. O e-mail, você recebe o e-mail, espera um pouquinho, resolve o que tem que resolver, depois você responde o e-mail, né? Então, esse tipo de coisa a gente vai se adaptando, né? Tem a questão da língua, fuso horário, mas eu acho que cultura é o mais complicado, assim. Mas nada que a gente não consiga se adaptar também. Aqui no Brasil, vocês têm clientes de destaque como Motorola, Boticário, Ambev, né? E como fazer para fidelizar esses clientes e mantê-los na carteira? Olha, é um baita desafio, porque quando a gente está falando de prestação de serviço, né? Se você não for inovador o tempo todo, você vira commodity. E commodity, os clientes compram por preço. Essa é a grande verdade, né? Então a gente tem um desafio muito grande de ficar inovando dentro dos nossos clientes o tempo todo, né? Então tem que trazer novidade, tem que trazer inovação. E isso é complexo, até chega a ter cansativo, né? Porque, puta, lançam um mundo de tecnologia, lança coisas toda semana, né? Agora estão falando de inteligência artificial, né? E a gente tem que se adaptar. Então acho que um dos segredos primeiro, trazer inovação o tempo todo para os nossos clientes. E o segundo, que pouca empresa faz, é fazer o básico muito bem feito, né? Então, a gente se esquece disso. Às vezes a empresa quer fazer, nossa, um avião, sei lá, um foguete para Marte, mas esquece de construir o carro bem feito aqui para ir de um lugar para outro, né? Então, entrega o básico bem feito, né? Cuida bem do serviço que o cliente contratou
e adicionalmente traz inovação para ele, que aí eu acho que você vai ter um diferencial competitivo e você consegue manter o seu cliente dentro de casa. Esse trabalho que vocês estão fazendo ao longo do tempo, né, inclusive foi reconhecido no maior evento de e-commerce do mundo, né, um dos maiores, a Vitex 2023. Né? Para você, o quanto é importante ter esse reconhecimento mesmo da indústria, do mercado? Isso é super legal, né? Porque eu acho que no nosso mercado de agência, né, você precisa construir marca, né? Não é muito difícil você ser uma grande agência se você não tem uma marca reconhecida, vocês não te reconhecem como uma potência do mercado. Então, para a gente é extremamente importante. E ser reconhecido no VTEX Day como a principal implementadora de VTEX do mundo, que acho que é um baita negócio para a gente, assim. Então, a gente fica bastante orgulhoso, a gente sabe todo o trabalho que veio por trás disso, mas a gente ainda sabe que está só começando, tem bastante coisa para acontecer ainda. Bom, vocês especializados na área digital, né? Recentemente você escreveu um artigo sobre a experiência do usuário e o quanto isso é importante, né? Você comenta com a gente, então, por que é tão importante e assim, se esse é o caminho, o segredo talvez ali? Claro, eu acho que tudo se resume a experiências, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto na relação entre empresas com empresas, né? O que significa essa experiência do usuário, né? Hoje as empresas acham que tecnologia é o fim e não o meio, né? Então elas querem investir em tudo que seja mais tecnológico, o melhor possível, só que eles esquecem que a gente está fazendo coisas para um ser humano usar, né? E esse é o principal ponto, né? A gente tem que mudar essa visão. Eu acho que pode-se ter tudo, tem que querer o melhor possível, o mais tecnológico, o mais inovador, mas isso faz sentido para o seu usuário, né? Então eu vou dar um exemplo básico aqui. Eu vejo, sei lá, empresas que têm um e-commerce, tem um aplicativo de loyalty, de fidelidade, que você tem seus pontos, seus programas, né? Tem um outro canal lá, um blog de conteúdo, tem um outro canal, e tudo separado, né? O usuário tem que percorrer uma jornada inteira para conhecer tudo. Então, assim, eles têm tudo que é mais legal, né? Mas está tudo descentralizado. Então, quando a gente coloca o usuário no centro, fala, opa, peraí, como é que eu junto toda essa experiência, né? Toda essa jornada dentro dos meus touchpoints, os touchpoints da minha marca, num lugar só, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Como é que a gente tenta trazer uma experiência tecnológica para ela não ser o fim, mas sim o meio, né? Eu acho que esse é o principal ponto. O fim é transformar o seu usuário em cliente e fidelizar ele, mas o meio pode ser a tecnologia. Quando você coloca o usuário no meio e constrói esse ecossistema, né, de comunicação, muda um pouco o cenário. E as empresas geralmente fazem o inverso. Elas olham primeiro a parte de tecnologia, tudo que é mais legal, e depois ela olha, opa, peraí, meu usuário está usando 3 aplicativos meus, mas não usam 5. Usam 2, mas não usam outro. Então, gera-se essa confusão aí. A agência acredita muito nas vendas diretas para o cliente sem um intermediador, né? Como que isso pode acontecer de uma maneira... você acredita que essa seja uma tendência para o futuro? Olha, isso é bem polêmico. Mas sim, eu acho que o varejo, como ele é hoje, ele tende a diminuir e as marcas tendem a ir direto no seu usuário final, né? Então, quando eu falo marca, não é que a marca não vai ter uma loja de varejo, por exemplo, vou usar um exemplo qualquer aqui, sei lá, a Nike. A Nike, ela vai ter uma loja da Nike, tudo bem, mas ela não está passando por intermediador de vendas, ela está indo direto no usuário. Isso acelerou muito por conta do e-commerce, né? Antigamente era muito difícil, você tinha que ter uma rede de distribuição, vendedores, né? Uma série de coisas. Hoje não, hoje você consegue abrir um e-commerce, está vendendo, né, no Brasil ou no mundo inteiro em questão de meses. Você tem uma operação que atende tudo isso. Então, eu acho muito que o varejo como ele é hoje, ele tende a se transformar. Se não se transformar, eu acho que ele pode ter um problema muito sério. Vide as grandes empresas de varejo que estão enfrentando problemas seríssimos. E eu acho que cada vez mais as marcas vão ir direto para a venda para os consumidores finais, tá? E isso você pode, sei lá, não sei, Giovana, mas das marcas que você deve consumir, muito provavelmente todas elas devem ter um e-commerce, você consegue comprar direto no site dela já hoje em dia, né? Sem necessidade de ir uma loja, num shopping muitas vezes. Ou seja, já é um atraso uma loja não ter um e-commerce e não ter se adaptado a esse momento. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho marcas que são clientes meus que hoje o e-commerce representa mais de, sei lá, 30, 40, às vezes 50% das vendas de toda a rede. Isso incluindo lojas físicas e tudo mais. Então, se você não tem... Eu vejo empresas falando, e-commerce é inovador, inovação. Não, e-commerce é super básico, assim. Você tem um e-commerce que venda direto pro final, se você não tem, você está perdendo muito tempo e muito dinheiro ainda. Agora, segundo a Abicom, nos 3 primeiros meses desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda, né, no e-commerce de 4,3%. E assim,
Qual que é a hipótese que você levanta? Tem a ver com pandemia ou o mercado tá ainda se equilibrando, se ajustando no Brasil? Eu acho que são duas coisas, né? O primeiro, a gente vive um cenário socioeconômico que não é muito favorável em geral, né? Vamos dizer assim, né? Eu tenho muita fé que agora no segundo semestre as coisas vão retomar. Eu já vejo indícios muito fortes disso acontecendo nos meus clientes e até na minha empresa, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acredito que sim, é uma ressaca da pandemia, né? Não tem como. Na pandemia, todos os e-commerces explodiram, assim, né? Foi uma loucura, né? Cliente que vendia, sei lá, X, passou a vender 10x em uma semana, né? Não tinha nem estrutura para entregar, não tinha estoque, não tinha nada. Então, obviamente, né, isso não ia se manter, esse patamar ia descer, né? Inclusive, as empresas erraram muito, né? Elas acharam que eu continuar vendendo no e-commerce para sempre, como foi na pandemia, e não é isso, impossível, né? Um ponto muito interessante sobre isso é que quando você passa pela pandemia, né, você tem um acréscimo de venda muito grande, você nunca mais volta para o patamar anterior. Você cai um pouquinho, mas você nunca mais volta para o patamar anterior, né? Então, ele cresceu muito na pandemia, caiu um pouquinho, mas se você fizer uma comparação, por exemplo, 2018, né, 2019, o que era venda e comparar com hoje, é assim, um disparate de venda, né? Um disparate de crescimento. Então, não é muito... Houve uma queda por conta desses dois fatores, mas se você fizer comparar banana com banana, que era antes da pandemia e agora, é um crescimento absurdo. Inclusive, o e-commerce continua crescendo 2 dígitos por ano pelos próximos 5 anos. Vai continuar crescendo 2 dígitos por ano nos próximos 5 anos, né? Então, está longe de acabar ainda esse crescimento, essa participação. Não sei se você sabe, só para finalizar, mas eu acho que tem um dado muito importante. Hoje, somente 12 a 13% das vendas do varejo no Brasil são via e-commerce. Se você olha um país como China, e longe de comparar o Brasil com China, eles estão falando de 45%, quase 50% das vendas totais do varejo via e-commerce. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Na tua opinião, então, qual o destino das lojas físicas e como fazer também para atrair o cliente para ir até a loja física, para quem já está habituado com o e-commerce? Olha, existem vários, assim, isso não tem uma teoria de tudo, né? A gente não tem uma resposta pronta para todos os segmentos e tudo mais. Mas uma coisa que eu acredito é que as lojas físicas não deixarão de existir de forma alguma, né? Algumas vão se transformar muito mais num catálogo, né? O contrário, né? Do e-commerce no catálogo. As lojas físicas vão se transformar muito mais no catálogo para você ter experimentação, conhecer o produto, né? Para você ver detalhe, coisa que você não consegue ainda, pelo menos até hoje, você ter experiência completa no digital, né? E outras lojas eu acho que vão continuar com o papel delas mesmas, de venda e tudo mais. Então, eu não acredito no fim da loja física, mas eu acredito no fim da loja física como ela era 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Que era só a loja, que você não tinha preocupação em trazer e usar o digital para trazer gente para sua loja. Isso é balela. Hoje, assim, 80, sei lá, eu não sei esse número, estou chutando da minha cabeça aqui, tá? Mas 70, 80% das pessoas que entram na loja já devem ter visto seu produto na internet. Não é mais uma coisa separada, né? O e-commerce, o marketing digital e a loja física. Eu acho que de novo, colocar o usuário no centro e entender, tem que ter uma estratégia omnichannel para onde é que ele esteja, onde é que ele procura a minha marca, ele tem que saber tudo que eu faço, o que eu vendo e assim por diante. Então, eu acho que essa integração entre mundo físico e online é o que vai acontecer para os próximos anos. Então, resumindo, eu acho que a loja física não acaba, eu acho que ela se integra muito mais com o digital e quem não souber fazer isso direito vai ter algum problema no futuro, porque não tem mais como não ser assim, né? Em relação ao segundo semestre, você estava já comentando aqui comigo, eu vou aproveitar para perguntar, né? Temos Natal, tem também Dia das Crianças, enfim, são uma série de datas aí importantes, né, para o comércio, para o mercado. Vocês já estão se preparando? Com quanto tempo de antecedência uma agência precisa trabalhar essas datas importantes? A Corbis, em geral, ela se prepara, o grande evento do e-commerce é o Black Friday, né? Que é maior que Natal, inclusive, para nós, né? A gente se prepara com 3 meses de antecedência, geralmente, tá? Mas o varejista, né, a marca, né, quem vai vender, quem tem um e-commerce mesmo, ele precisa se preparar com 6 meses, porque aí a gente está falando já de, né, ter estoque, negociação com o fornecedor, né, ou preparar, né, o processo fabril dele para ter mais produto para data. Então, são 6 meses de preparação. E aí o pessoal pergunta para mim, geralmente, nossa, mas são 6 meses de preparação, será que vende tudo isso mesmo? Vende tudo isso mesmo. É um espetáculo, assim, é assustador. Existem clientes que vendem 10 vezes dentro do mês o que ele venderia dentro do mês normal, na Black Friday, só para você ter uma ideia. Então, imagina que ele faz 1 ano de faturamento, quase 1 ano, né, em 1 mês. Então, é assustador.
No nosso caso, a gente tem que se preparar pelo menos uns 3 meses antes. Inclusive, a gente tem um evento que chama Black Friday Insights, que é um evento que a gente faz presencial. 2 meses antes da Black Friday, 3 meses, porque a gente já dá todas as boas práticas, o que os nossos clientes têm que fazer, como eles se preparam, né? Então a gente já tenta deixar tudo meio encaminhado ali. Quem deixa para fazer em cima da data, geralmente se lasca, assim, não tem muito sucesso. Porque o usuário, ele não começa a pesquisar o que ele vai comprar no Black Friday no dia. Ele começa, às vezes, com um mês de antecedência, né? Então você já tem que estar ali falando, se antecipando e tudo mais. E isso é o que define, muitas vezes, o sucesso e o insucesso de uma campanha de Black Friday. A questão da inteligência artificial, ChatGPT, vocês usam isso para fazer publicidade, fazer campanha? De alguma forma já está colaborando com o trabalho? Olha, posso te responder em dois aspectos, aqui, como pessoa física e como pessoa jurídica. Como pessoa física eu acho maravilhoso, eu uso para tudo, assim. Hoje em dia eu tenho que, sei lá, fazer um texto, às vezes eu pergunto para o ChatGPT como fazer, ele me dá os tópicos e tudo mais, e é surreal, é muito legal, eu gosto muito. Traduzir um texto, às vezes, para o francês, né? Eu não falo francês, então às vezes eu tenho que traduzir um texto para o francês. Ele é muito melhor que o Google Tradutor, porque ele tem uma... Eu não sei explicar, mas assim, é só testando. Inclusive, gente, entre no ChatGPT e testem lá, faça a pergunta que você quiser, como reatar com a minha mulher, qualquer coisa. Ele tem resposta para tudo. Então a gente usa muito. E isso já me ajuda no âmbito profissional também, porque às vezes, como eu falei, eu tenho que traduzir alguma coisa, mandar um e-mail, né, fazer uma apresentação e tudo mais. Então, eu particularmente, enquanto pessoa física, uso mais nesse sentido. Corbis, né, a empresa, a gente já tem usado muito para auxiliar em questão de design, muitas vezes, né, então criação de imagem, esse tipo de coisa. E algumas features que já existia inteligência, é que hoje se fala muito, mas já existia inteligência artificial há muito tempo, né? Então, por exemplo, quando você quer, sei lá, acessar um e-commerce e ele recomenda alguns produtos para você. Aquilo ali é inteligência artificial, baseado no seu histórico de navegação, baseado no seu comportamento. Então, isso a gente já usava há bastante tempo, né? Mas, em geral, a gente não tem uma grande novidade relacionada à inteligência artificial ainda, né? A gente ainda não entendeu como que a gente vai colocar isso no dia a dia da nossa operação, mas se a gente usa, sim, é inevitável usar, até porque não tem muito sentido não usar uma coisa que agiliza o seu trabalho em horas, às vezes, né? Um outro ponto legal que, antes que o pessoal me perguntar, mas como é que vai ficar meu trabalho de designer? Gente, esse papo para mim é a mesma coisa que os professores de matemática protestando contra a calculadora, assim, isso nunca vai acontecer. É exatamente o mesmo, assim, então o jeito de trabalhar vai mudar, você vai ter que aprender a usar a calculadora ou a inteligência artificial, mas vai ser necessário um humano do mesmo jeito, então isso não muda. Falando desse público jovem, né? Uma forma de cativá-los, de já pegá-los logo no início ali da trajetória dele como consumidor é talvez entrar no mercado gamer. Como tem sido isso para vocês, esse trabalho? A gente atua pouco nesse sentido, gamer. Eu sou um jovem senhor, né? Então eu sou meio... não conheço muito nem na pessoa física nesse caso, né? Mas existe um movimento de e-commerce dentro do mercado gamer muito forte, né? Porque imagina, a galera compra avatar, roupinha, né? Quem nunca gastou um dinheiro no celular, no Candy Crush, sei lá, qualquer coisa desse sentido, né? Então, existe um mercado muito forte, mas a gente não está muito inserido nesse mercado ainda, tá? Eu acho que sim, eu não acho que é só um mercado para jovem, é um mercado geral, porque, por exemplo, Candy Crush, a minha mãe joga Candy Crush, né? Existe uma penetração muito forte quando a gente pensa em game geral. Quando fala game, você pensa em, sei lá, PlayStation 5, né, computador. Não, às vezes tem um joguinho de celular que todo mundo usa, né? Então tem uma penetração muito forte e a gente hoje usa só para redes de publicidade tradicional mesmo. Então não tem uma grande expectativa uma grande estratégia de fazer uma ação direcionada para o game X, né? A gente usa como network de publicidade e está tudo certo. Agora, em relação a podcast, né? Vocês têm encomenda desse tipo de conteúdo? Cara, acho que eu já fiz mais podcast do que publicidade. É mesmo? A gente faz muito... Assim, eu dei muito podcast enquanto pessoa física, né? Eu participei de muito podcast. As marcas não souberam se apropriar muito bem do podcast, na minha opinião, né? Elas não fizeram um podcast... Não tem um grande podcast de uma marca, né? Você vê muitos grandes podcasts, mas independentes, né? De pessoas que foram lá e fizeram seus podcasts, né? E eu acho que é um mercado um pouco saturado também. Você lembra da época da paleta mexicana? Paleta mexicana, paleta mexicana, paleta mexicana. Sumiu paleta mexicana, ninguém fala mais de paleta mexicana. Eu sinto que ficaram 2 ou 3. Eu acho que o podcast é igual. Teve um boom muito grande, né? E agora surgiram os líderes, eles continuam, mas não tem mais
tá caindo um pouquinho, na minha opinião. Agora, em relação à tua carreira, né? A gente gosta aqui no JR Trade de falar um pouco sobre a carreira, a trajetória das pessoas. No teu caso, como que aconteceu? Nossa, é bem extenso, mas vou tentar resumir. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu vim de uma família humilde, né? Então, sair de casa para trabalhar foi uma opção por grana mesmo, queria ter meu próprio dinheiro, fazer minhas coisas e tudo mais. E eu comecei a trabalhar numa ONG, e eu era uma espécie de faz-tudo, imagina, era estagiário, né? Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia tudo de verdade mesmo, tudo que você imaginar. Assim, só pra você ter Aí eu fiz um curso de informática e aí eu passei a ser o menino dos computadores, sabe? Suporte do TI, chama o Macedo. Era isso. E lá eu conheci uma pessoa que prestava serviço de publicidade para a ONG, né? E eu até fiquei impressionado, assim, eu falei, nossa, isso é maravilhoso, né? Vem aqui tirar foto, né? Faz Photoshop, que lindo, que legal. Eu fiquei encantado com aquilo. E eu comecei a fuçar. Comprei um computador, que na época eu nem tinha em casa. Comprei um computador, financiei em, sei lá, 24 meses. Comprei e comecei a fuçar de madrugada. E aí eu comecei a aprender, né? E assim por diante. Com 16 anos, eu achei, não, agora eu já estou pronto, agora eu preciso ter minha empresa. Fundei a minha primeira empresa com 16 anos. Que obviamente não deu certo, né? Não, fiquei acho que 2 anos lá e era uma produtora de publicidade e tudo mais. Depois, com 18 anos eu voltei para o mercado, com 20 eu fundei a Corbis. Então não foi muito onde eu estou há 14 anos, né? Então fundei a Corbis com 20 anos, sem nenhuma experiência, não era do mercado, não tinha cliente, então foi meio que cara, coragem, R$50 no bolso e um computador de tubo. Era isso. E foi isso, sim, minha trajetória é muito... Parece rápida, né? Porque eu fiquei muito tempo dentro da Corbis, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, tentei empreender, não deu. Não sou formado, não terminei a faculdade. Na época eu não tinha grana, eu tinha que decidir ficar trabalhando também ou ficar na faculdade, acabei não terminando. Então, é isso. Ou seja, na tua opinião, talvez o segredo do sucesso esteja no olhar, na maneira de conduzir as coisas, na determinação, na força de vontade, ao que você daria essa tua trajetória e de repente até para inspirar outras pessoas. Legal. Olha, eu acredito, é muito difícil falar isso porque é subjetivo, mas eu acredito muito no poder de execução, né? Eu vejo que as pessoas têm muitas boas ideias, né? Só que costumo dizer que a bacia de ideia vale 50 centavos, assim, não vale nada uma ideia, se você não colocar ela em prática, não executar, né? Então, eu acho que tudo você pode ser bem sucedido, desde o Lava Rápido, da agência de publicidade, do podcast, qualquer coisa, desde que você execute e não desista. Porque, assim, errar você vai ter problema, né? Então, eu adoro colecionar erro. Erro só me inspira, só me leva para frente, só me faz aprender, né? O problema é como eu lido com esses erros, né? Eu posso simplesmente deixar ele para lá ou posso tentar de novo. Eu costumo dizer para meus funcionários, inclusive, eu falo, gente, aqui vocês estão autorizadíssimos a errar. Vocês não estão autorizados, ou eu ficaria muito chateado se vocês não tentassem. Não tentar é péssimo. Tentar, errar, tudo bem, é só arrumar depois, não tem problema. Então eu acredito muito no poder de execução, assim, eu acho que você tem que ter um mínimo de planejamento, um mínimo de ideia, mas, gente, quando eu comecei a Corbis eu não sabia emitir um boleto. Eu não tinha conta no banco. Eu acho que não é esse fator que mudou a minha trajetória ou fez chegar até onde eu cheguei. Era, noites em claro mesmo, transpiração pra caramba, trabalhar pra caramba, fazer, até dar certo. Então, e eu continuo assim até hoje. A pessoa pergunta, mas qual que é o grande plano? Cara, eu tenho um plano, hoje, obviamente, né, a cabeça muda, a gente aprende, né? A gente tem plano de médio e longo prazo, mas assim, eu estou super focado no curto prazo, em executar, em fazer acontecer e tudo mais, e isso não mudou. Então, acho que é isso, assim, um pouco do que eu acredito. Muito legal. Bom, em relação a uma visão futurística aí do que está por vir, né? Como que você imagina o mercado de publicidade daqui 5, 10 anos? Olha, tem muita coisa mudando, né? Acho que o mercado de publicidade como era tem se transformado, né? Principalmente no Brasil, quando você olha no Brasil, as grandes agências estão se movimentando, estão se transformando, estão comprando core business por aí, né? Para justamente acompanhar esse movimento. Então muita coisa muda. Como ele vai ser, difícil falar, né? Eu acho que eu posso dizer o que a Core Business vai ser daqui 5 anos ou daqui 10 anos, né? Primeiro, a Core Business vai ser uma empresa global, eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, isso eu não tenho realmente a menor dúvida, não é um sonho, é uma meta, é bem diferente. Ela vai ser uma empresa global. A gente vai representar os brasileiros em todos os países do mundo e a gente vai poder falar, cara, a gente é bom pra caramba, vamos inspirar mais gente, vamos trazer mais gente para esse jogo, porque eu acho que isso muda o jogo. Isso muda o jogo, muda o ponteiro de uma nação, na minha opinião. Assim. Então, acho que é isso que a gente pode fazer.
Então, desejo muita sorte, muito trabalho para vocês aí, para toda a equipe da Corbis. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui hoje, Felipe. Prazer enorme, o prazer foi todo meu, conta comigo. E, bem, daqui 5 anos a gente se fala de novo, vamos ver se a gente conseguiu chegar lá. Combinadíssimo, obrigada. Bom, o JR Trade é o nosso espaço para falar de marketing, publicidade e contamos sempre com a sua presença aqui. Novos episódios estão sempre disponíveis às quartas-feiras, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Eu agradeço demais pela sua companhia. Até a próxima.